Na sessão desta quarta-feira, os parlamentares analisaram em segunda discussão o projeto da deputada Zeidan, que atualiza a Lei de Registro de Regularização da Venda de Veículos por meio eletrônico. A proposta tem o objetivo de conceder o prazo de 1 ano a partir da aprovação da lei para que proprietários que tenham a posse de boa-fé de veículos já isentos do pagamento de IPVA possam regularizar a situação. Segundo o texto, o proprietário deverá comunicar por meio eletrônico ao Detran sobre o interesse da transferência de propriedade. Após o preenchimento, o órgão deve enviar um comunicado para o endereço do último proprietário registrado para agendar uma vistoria no veículo e realizar a transferência e regularização da propriedade em definitivo. O texto aprovado segue para a sanção ou veto do governador. Profissionais da área da saúde do estado do Rio podem passar a notificar compulsoriamente casos de pessoas com indícios de insegurança alimentar. A notificação deve ser feita ao órgão responsável indicado pelo Poder Executivo. Devem ser informados casos de insegurança alimentar leve, moderada e grave. A proposta da deputada Marina do MST foi aprovada e segue para a sanção ou veto do governador. Esse projeto de lei é de montar esse mapa das pessoas que são mais vulneráveis, que estão ainda em condições de insegurança alimentar e estabelecendo a notificação compulsória para isso e formalizando um grupo de trabalho intersetorial, que pegue pessoas da assistência social, da segurança alimentar, da saúde, que compõem esse grupo para fazer esse mapa identificando as áreas onde estão a maioria dessas pessoas. Eu acho que isso vai ajudar o governo a implementar políticas públicas que realmente combatam a fome, garantam a segurança alimentar, e nutricional e saúde e dignidade para o conjunto dessas pessoas que estão nesse processo. A campanha Outubrinho Rosa pode ser criada no estado. A matéria assinada pelo deputado Brazão tem o objetivo de conscientizar e promover ações de proteção da saúde de meninas de até 16 anos de idade. A campanha estabelece a distribuição de materiais informativos sobre a prevenção da gravidez indesejada, vacinas contra HPV, a adoção de hábitos saudáveis para evitar doenças na vida adulta, entre outros assuntos relacionados à adolescência. O texto foi aprovado e segue para a análise do governador. E passou pelo segundo dia de discussão o projeto de resolução apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça que altera o regimento interno da LERJ para criar a Comissão de Legislação Participativa e extinguir a Comissão de Indicações Legislativas. A nova comissão analisará as propostas enviadas pela população fluminense através do aplicativo Legisla Aqui. A plataforma foi criada para facilitar o acesso à legislação aprovada pela LERJ, além de permitir a proposição de novas leis. O Legisla Aqui tem uma ferramenta para que a proposta seja curtida e, ao receber 1.700 apoiamentos, possa ser analisada pela Casa. Já as funções da Comissão de Indicações Legislativas passam a ser exercidas pela CCJ. Por se tratar de uma alteração no regimento interno da LERJ, o texto ainda será discutido novamente em plenário. Pessoas com doença celíaca, ou seja, que possuem uma intolerância ao glúten presente nos alimentos, podem ter o direito de acessarem eventos esportivos, culturais ou institucionais no estado do Rio de Janeiro, portando alimentos próprios para o consumo. A proposta apresentada pelo deputado Bruno Boareto foi aprovada em primeira discussão e vai precisar passar mais uma vez aqui pelo plenário. Em primeira discussão foi votado o projeto que determina que estabelecimentos comerciais que cobram pelo serviço de estacionamento de veículos passem a oferecer uma tolerância mínima de 30 minutos para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Segundo o texto, o benefício será concedido aos veículos que já possuem a identificação de estacionamento exclusivo, como previsto pelo CONTRAN. O projeto também prevê multa para os estabelecimentos que descumprirem a medida. A matéria aprovada ainda retorna ao plenário para uma segunda discussão. O princípio da equidade é você poder olhar diferente para aquele que tem uma diferença. Não dá para tratar todo mundo da mesma forma. Então esse é o princípio adotado nesse PL. Mas isso não acontece com a pessoa com deficiência, que muitas vezes, por exemplo, um cadeirante, que precisa parar num local, primeiro encontrar sua vaga,
Primeiro, saber se aquela vaga não está sendo ocupada de forma incorreta. Imagine que se deu tudo certo, ele chegou, ele precisa montar a sua cadeira, sair da cadeira e não encontra o serviço. Ele vai voltar, precisa ter um tempo um pouco maior para poder fazer isso com o seu conforto. Então essa é a ideia do projeto, equalizar as informações para que ele tenha pelo menos 30 minutos de tolerância para poder entrar e sair com tranquilidade. Já o deputado Carlos Mink apresentou proposta para criar um programa de substituição gradual do amianto nas instalações públicas e privadas do Estado. O objetivo é realizar um mapeamento das localidades que fazem uso do amianto em suas edificações, dependências e instalações, para elaborar um manual de procedimentos para a remoção do material e também criar um cronograma de ação para a substituição gradual. Outra preocupação do projeto é com a destinação correta do amianto retirado. Por se tratar de uma substância nociva à saúde, esse tipo de material precisa ser descartado em aterros sanitários devidamente preparados. O texto recebeu 5 emendas e retorna para análise das comissões. Por que isso é importante? Imagina uma escola que tem uma parede de amianto. Ela está lá, não faz mal a ninguém. A tinta descascou, tem que pintar, tem que lixar. No que vai lixar, o pó contamina com asbestose e mesotelioma o operário e o estudante e o professor. Então, esse é um programa complicado. Vários países já estão fazendo. Tem que ter um manual de procedimento, tem que ter um treinamento das pessoas com equipamento, tem que ter uma destinação final adequada, onde é que você vai colocar esse material, tem que ir fazendo pouco a pouco, com um programa que a lei define, começando pelos lugares, exposição de pessoas idosas, crianças, escolas, e depois ir generalizando. Pessoas em cumprimento de medidas cautelares ou que tenham sido condenadas por violência contra a pessoa idosa podem ser proibidas de participarem de concursos públicos e de serem contratadas para cargos da administração pública do Estado. É o que determina o projeto apresentado pelo deputado Alan Lopes. A medida também se estende para nomeações em cargos comissionados ou de função de confiança. Além disso, a proposta prevê a proibição na participação de pessoas físicas e jurídicas com algum sócio nessas condições em processos licitatórios e na execução de contratos com o Estado. O texto aprovado retorna para mais uma discussão. Também foi analisado em primeira discussão um projeto apresentado pelo deputado Renato Miranda, que institui na rede de ensino pública do Estado um curso pré-vestibular e preparatório para concursos públicos voltados para estudantes em situação de vulnerabilidade social. Para ter acesso ao Aprova Rio, esses estudantes devem ter cursado de forma integral o ensino fundamental e médio em escolas públicas e também possuírem uma renda familiar de até um salário mínimo e meio. A proposta recebeu 3 emendas e retorna para análise das comissões.